Olá, meus amores! E aí, tudo bem? A nossa aula de hoje é História. Nós já falamos sobre o primeiro reinado, falamos sobre o período regencial e agora nós vamos falar sobre o segundo reinado, que foi de 1840 a 1889. Nossa aula se encontra na página 76 até a página 78. Abram o livrinho de vocês. Primeiro a gente vai para uma cronologia do Império Brasileiro. Então, uma linha do tempo, gente, tá? O primeiro reinado, ele começou em 1822, né? E foi até 1831, quando Dom Pedro I, ele abdicou do trono em favor do seu filho. Como seu filho, Dom Pedro II, não tinha idade suficiente para governar, houve o período regencial, que foi até 1840. E aí, iniciou o período regencial até 1840. E aí começou o segundo reinado, que foi até 1889. O governo mais longo da história do Brasil. Então, Dom Pedro, ele assumiu, o pai Dom Pedro I foi embora, né? E ele não estava correndo bem ele como imperador, e ele achou melhor ir embora do Brasil. Então, a política interna instável, confrontos internacionais, o café figurando como carro-chefe da economia. Tudo isso aconteceu no reinado de Dom Pedro II. Aí nós vamos falar sobre a política interna. No início do segundo reinado, os principais partidos trocaram seus nomes. Então, o Partido Regressista virou Partido Conservador. Proprietários, então faziam parte deles, proprietários rurais, burocratas do serviço público e grandes comerciantes. O Partido Progressista Liberal tinha lá profissionais liberais urbanos, proprietários rurais de áreas de colonização mais recentes. Essas duas forças políticas brigavam entre si durante a maior parte do reinado de Dom Pedro II, e isso atrapalhou bastante o reinado dele. As eleições do cacete. Por que a eleição do cacete? Foi em 1840. Então, porque os liberais foram acusados por conservadores de vencer na base da fraude e da violência. Então, esse cacete aqui quer dizer que eles batiam nas pessoas, tá certo? Vocês devem ter, ela tá falando palavrão. Não, esse aqui era o nome das eleições mesmo, tá, gente? Dom Pedro II convocou novas eleições. Aí, em 1842, políticos liberais de São Paulo e de Minas Gerais revoltaram-se contra a anulação. Foram presos e anistiados em 1844. E aí o parlamentarismo às avessas. Em 1847, foi introduzido no Brasil o sistema parlamentarista de governo. Aí ele foi criado para diminuir o atrito entre as facções da elite, né, com quem não tinha tanto poder assim. Permitia um rodízio entre liberais e conservadores. Então, havia um rodízio entre eles. Os liberais mandavam, depois os conservadores. E aí, no Brasil, o imperador nomeava o presidente, o primeiro-ministro, e depois eram convocadas eleições parlamentares. Preste atenção que o imperador era quem convocava, nomeava. Não existia eleição para primeiro-ministro e nem para presidente. Era o imperador quem nomeava. Aqui era a nossa bandeira na época do Império. E aí veio, como consequência dos atos do imperador Dom Pedro II, a revolta praieira,
que foi em 1848 e durou até 1850. E aí essa revolta ela aconteceu em Pernambuco. As causas delas foram os liberais contrários ao monopólio de portugueses no comércio. Monopólio era que quem mandava no comércio eram os portugueses. E de poucas famílias nas atividades açucareiras. Organizaram o Partido da Praia, em 1842. Essas ideias revolucionárias influenciadas pelo socialismo utópico, que era um modo de governo. E aí, em 1848, houve o estopim, né? Explodiu a revolta. O governador liberal Chinchorro da Gama, ele é substituído pelo conservador Herculano Pena. E aí, a revolta praieira. Lançaram um manifesto ao mundo que defendia o voto livre e universal, liberdade de imprensa, extinção do poder moderador, fim do monopólio português sobre o comércio. Então, os portugueses não iam mais mandar ter autonomia só dele, maior autonomia para as províncias são o que são os estados, então as províncias poderem fazer e desfazer dentro dela e ter autonomia, né? De poder mandar e desmandar. Tomaram Olinda e atacaram Recife, mas em 1849 foram derrotados. Em 1850, o movimento estava completamente sufocado. E aí, para concluir assim o Império de Dom Pedro II, houve a Guerra do Paraguai, que começou em 1865 e terminou em 1870. Desde a sua independência, em 1811, o Paraguai era um pequeno e isolado país no interior do continente. Gente, o Paraguai fazia parte das terras brasileiras, devido a algumas guerras que eles se separaram. Não despertava interesse das potências estrangeiras, conseguiu desenvolvimento econômico e eficiência nos serviços públicos, além de significativa distribuição de terra. E os paraguaios, com Solano Lopes, tinham pretensões de expansão econômica. Brasil, Argentina e Uruguai firmaram o Tratado da Tríplice Aliança com o apoio dos ingleses, lideraram as tropas brasileiras Manuel Luiz Osório e Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, o famoso Duque de Caxias. E aí, em 1869, os aliados avançaram sobre o Paraguai e entraram em Assunção. No ano seguinte, Solano Lopes é assassinado. Então, aqui, ó, gente, o Paraguai, tá vendo? Ele faz fronteira com o Brasil, fazia parte do Brasil, mas houve algumas desavenças e terminou que o Paraguai se desligou do Brasil. O Paraguai teve sua economia destruída, cerca de 2/3 de sua população foram dizimadas e perdeu porções de seu território para os aliados. O Brasil saiu vencedor e com uma grande dívida com a Inglaterra. E aí, a crise do Império, né? Apesar da prosperidade do Império, a estrutura socioeconômica brasileira não sofreu mudanças significativas. O fim da monarquia foi o resultado da ruptura das relações. Eles se separaram do governo com 3 setores da sociedade que lhe davam sustentação. Então, a Igreja Católica, o Exército e a aristocracia escravagistas. Então, com isso, o Exército brasileiro, né, resolveu proclamar. Então, eles adiantaram e proclamaram a República. A atividade está na página 78. Então, o primeiro exercício é o seguinte. Primeiro, o segundo reinado começou com a declaração de maioridade de Dom Pedro de Alcântara, em julho de 1840, quando se tornou o imperador Dom Pedro
II. Com que idade Dom Pedro II assumiu o trono? Aí você vai marcar com X. Segundo, o governo de Dom Pedro II foi o mais longo da história do Brasil. Quanto tempo durou o segundo reinado? Aí você vai marcar um X. Terceiro, escreva V para verdadeiro e F para falso. Quarto, as guerras do Paraguai ocorreu entre 1864, a guerra, viu, gente? E 1870. Neste conflito, o Brasil lutou ao lado de mais 2 países, formando a Tríplice Aliança. Quais foram esses países? Aí você vai marcar um X nos países que participaram desta guerra. Quinto, complete a cruzadinha usando apenas vogais. Então, tem aqui algumas palavras e vocês já têm as consoantes e está faltando as vogais. Então, vocês vão verificar aqui, né? E depois vocês vão preencher as frases, tá? Então, vai ser fácil porque vocês leem aqui a frase e já socializa isso, tá bom, gente? Então, até a nossa próxima aula de história.